Olá, tudo bem? O assunto de hoje são emoções. Vamos abordar 5 emoções que são universais e primárias. Mas antes da gente aprofundar cada uma dessas emoções, sua função, né, e como corresponder a cada uma delas, a gente precisa diferenciar o que é emoção, o que é sentimento. Às vezes a gente confunde, né? Parece que é tudo a mesma coisa, mas elas são diferentes. Então, a emoção é uma coisa rápida. Ela é uma resposta ao ambiente. Então, é a resposta química, né, e neural do nosso cérebro quando ele sofre um estímulo no ambiente. Já o sentimento, ele é a resposta da emoção. Ele é um subproduto da emoção. Então, é pensar, emoção, resposta ao ambiente. Sentimento, resposta à emoção, né? Então, alguma coisa no ambiente acontece, gera uma emoção na gente. E em resposta dessa emoção vem alguns sentimentos, tá? Mas vamos para as emoções universais e primárias. Então, eu vou trabalhar com 5. Tem algumas teorias que vão abordar 7 ou mais. Mas eu trouxe para o vídeo de hoje as 5 principais e que a gente mais sente no dia a dia. Então, vamos lá. A gente precisa entender que nós já nascemos com essas emoções e elas estão aqui para nos proteger de algumas situações, né? Elas estão aqui para nos auxiliar, desde que a gente consiga interpretar e satisfazer de uma forma saudável essa emoção. Então, vamos começar com nojo, né? O que é o nojo? É uma repulsa, é um rejeitar. Normalmente ele tá ligado muito a uma alimentação, né? E ele veio para nos proteger, pra gente não comer comida estragada, mofada, fedendo, né? Mas às vezes a gente também sente esse nojo em comportamentos que a gente despreza. Então é mesmo um mal-estar de distanciamento. Quando a gente sente ele, é mesmo pra não quero isso pra mim, não quero tal situação. É pra gente se afastar daquilo que a gente julga não ser bom pra nós, tá? A raiva, né? A raiva também é protetiva, porém a gente não sabe lidar com ela e normalmente a gente acumula e descarrega, coitado, em alguém que pisar no nosso calo no dia mal. A gente precisa entender que a raiva, ela vem como sentimento de tem um obstáculo, eu tenho um obstáculo e hostil, e essa tal pessoa intencionalmente, ou isso aconteceu intencionalmente, quando a gente acha que foi algo não intencional, a gente normalmente não mobiliza raiva. A gente mobiliza raiva quando a gente é algo, caraca, isso comigo, que injustiça, né? Então a gente tem essa tendência de olhar dentro desse parâmetro. O que a gente precisa entender? A raiva, ela vem muito com um calor, né? Bem impulsional, bem colocar para briga, enfrentamento. Só que a gente vive numa civilização, na educação. Então, tentar entender como eu dou vazão a essa emoção que tá aqui no meu corpo, essa energia, de uma forma saudável. Aí você pode encontrar a sua maneira, seja correr, seja, né, socar um travesseiro, mas depois tenta elaborar aquele cenário, aquela situação, o que te levou a compreender daquela forma? Por que você se sentiu injustiçado? O que estava acontecendo? Qual é a hostilidade ali? Quem é a tua figura de raiva, de ódio? Tenta compreender e tenta pensar em mudanças, né? Porque também só ficar descarregando aquela emoção, mas conviver com aquele incômodo não faz muito sentido. Então, todo sentimento que ele vem, ele requer de nós uma ação. Então, o nojo normalmente é para proteger, né, para a gente se afastar. A raiva, né, a gente precisa entender qual é o objeto de hostilidade, como a gente pode fazer para que aquele cenário seja mudado, né? E tristeza. Sentimento, né, difícil de lidar, normalmente a gente não gosta de experimentar, mas parece que ele tá bem presente no nosso dia a dia, né? Porque são as frustrações, alguma coisa acontece que a gente não esperava, mobiliza esse sentimento. Só que pensa na tristeza, no comportamento que ela gera em você quando você tá triste, o que você normalmente faz? Se isola, se retrai, né? O corpo também corresponde. Né? Para cada emoção, o corpo também tem uma linguagem. Então, na tristeza, a gente fica mais retraído, mais parado, a gente quer ambientes mais calmos, a gente quer se afastar das outras pessoas, porque na tristeza é um convite, é uma emoção que te convida a pensar, né? E
te fazer questionar mesmo. Eu brinco que na tristeza ainda tem um convite para ação, que depois que você, né, chora tuas pitangas, né, deixa aquele sentimento vir, normalmente também vem o convite para mudar algo. O que você vai mudar? Você vai mudar o ambiente? Você vai mudar sua postura? O que vai ser mudado para que você não fique convivendo também com aquele sentimento e repetindo? Só que a tristeza, ela é comum. Só que a gente não pode estar sempre vivendo a tristeza, sempre no mesmo cenário, porque é angustiante, às vezes tendem a crescer para tristezas maiores, né, desesperança e outros caos. Então, se sentiu triste, né, vai mesmo pro teu canto, se acolhe, chora se vier esse sentimento de colocar para fora em choro, mas depois faz contato, tenta dar sentido à sua tristeza. O que me levou a sentir isso? O que estava acontecendo? O que eu posso tentar mudar para não ficar refém desse sentimento ou desse cenário? Né? O medo também, ele é protetivo, né? Então, a gente olha para um cenário, se sente, né, de alguma forma ameaçado ou sente aquele sentimento de incerteza, de falta de controle, e aí vem o medo, né? Normalmente o medo nos convida ou a parar tudo que a gente está fazendo, né, ou fugir. Existem situações ambientais que geram medo, existem situações mentais que nos levam a medo também. O medo também precisa ser explorado, principalmente se ele for aqui, mental. A gente precisa pensar que incerteza é essa também, que ideia é essa de controle, né? O medo, normalmente, ele vem com muitas crenças, né? Não consigo, não sou capaz e tal. E como entender tudo isso e corresponder. Ok, eu tô com medo daquela apresentação do trabalho, mas como é eu me preparar para aquele momento? Como é eu fazer tudo que eu posso fazer para naquele dia estar em paz e fazer aquilo que precisa ser feito? Porque não dá para fugir, né? A vida não foi feita para a gente fugir dela, e sim a gente encarar cada situação. E a alegria, que é um prazerzinho, né? Que emoção gostosa, que vai falar sobre prazer e felicidade. É quando a gente ganha algo que a gente estima como valioso, né? Como algo de valor. E é maravilhoso. Só que a gente vai viver esse equilíbrio. A gente não vai viver uma vida só de alegria, a gente não vai viver uma vida só de tristeza, a gente não vai viver uma vida só com raiva, só com nojo, só com medo. O saudável é quando você flui em cada uma dessas emoções e quando você consegue dar sentido a cada um desses contextos. Você consegue reconhecer teu corpo. Opa, eu tô tensa. Ai, eu tô irritada, eu tô com raiva. E eu sei exatamente o que aconteceu para gerar essa raiva dentro de mim. E eu vou me acalmar e eu vou ter essas estratégias. Ou do tipo, ai, aquela pessoa me traz um mal-estar. E eu sei exatamente por quê, porque ela tem ideias diferentes da minha, mas eu preciso respeitar aquela pessoa, né? E eu preciso ter uma postura de aproximação, mas eu entendo que o que traz esse embate de repulsa, mas eu não sou mais refém daquela emoção, eu consigo compreender e pensar de que forma eu vou corresponder àquela emoção, e quando eu tô triste eu também consigo me escolher. Não, nem sempre a gente vai estar, vamos socializar, vamos conversar. Às vezes a gente vai querer estar no nosso lugar, no nosso momento, para poder entender o cenário. Entender também que a tristeza ela vem com convite para uma mudança. Então, opa, se eu tô aqui refletindo e pensando, o que tá me levando sempre para esse lugar de tristeza? Ou o que tá me levando para esse lugar de medo, nessa hipervigilância? Parece que eu vou ser sempre atacado por alguém ou por algo. Então, entender que as emoções, elas fazem parte de você, ser humano. E você precisa ser o melhor perito em ler as tuas emoções. Não precisa o outro falar, você tá estressada? Não é o outro que precisa identificar suas emoções. Você precisa estar conectado com aquilo que está passando aqui dentro de você, na sua cabeça, em como você está enxergando as coisas. Porque às vezes parece que a nossa lente, ela tá meio suja, né? Então a gente está enxergando tudo de um prisma, de uma ideia que nem sempre é a real. Então, sempre que você puder, faz esse autoexame. O que eu tô sentindo agora? Qual é a emoção presente? O que tá acontecendo? E qual é a minha reação comportamental? Então, Natália, quando eu tô triste, né, eu gero esse comportamento. Ou quando eu tô com medo, eu gero esse comportamento. Como é você se autoexaminar e seu próprio perito? Então, eu te convido a ter esse exercício, coloca essas 5 emoções e tenta, lá na tua memória, descrever como você
como teu corpo reage a cada uma delas e como você corresponde a cada uma delas. Quando você fica com raiva, você explode, você tem já um método saudável para colocar aquela raiva para fora, você consegue lidar com as emoções, ou parece que você é servo das tuas emoções. Então, é isso o vídeo de hoje, entender que isso é natural do ser humano, só que nós, né, precisamos ser perito nessas emoções, compreender, entender e aplicar da forma mais saudável e correta como agir em cada uma delas, tá bom? Um beijo. Qualquer dúvida, pode aí deixar um comentário, tá bom? Vou ficar muito feliz em responder as suas dúvidas. Espero que o vídeo tenha sido válido e qualquer outra sugestão, estamos aqui. Até terça-feira que vem.